Eu queria que você pudesse auxiliar os nossos amigos aqui nessa noite, os visitantes, as pessoas que estão conosco nessa noite, os nossos amigos. Marcos capítulo 1, versículo 35. Vai abrindo aí, irmão. Amém. Marcos 1, 35. Deixa eu abrir aqui. Diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Vou repetir. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Amém. Vamos orar? E eu queria que você pedisse ao Senhor que falasse contigo. Eu queria pedir aos tecnológicos de plantão que, se você vai usar o celular agora para poder abrir o aplicativo de Bíblia, faça. Mas se você estiver com o celular aí ativado, eu peço que você desligue todas as notificações, ou desligue mesmo, se você não vai usá-lo como um aplicativo usando a Bíblia, desligue, porque pode ocorrer o fato de você estar recebendo a palavra de Deus e daqui a pouco chega uma mensagem e você se sente inclinado a abrir essa mensagem e a palavra que era para abençoar a sua vida não chegou até o seu coração. Então desligue, não perca tempo, porque se nós, irmãos, saímos do nosso lar, da nossa casa, para nos reunir, para estar cultuando o Senhor, é porque nós saímos com um propósito. Amém? Amém? Não é verdade? Amém. Então, essa é a nossa missão nessa noite. Deixar Deus falar ao nosso coração. Amém? Vamos falar com Deus. Senhor, Pai amado, nós estamos diante de Ti e nós adoramos e bendizemos o Teu nome, mas agora nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos ouvir, meu Deus, o que o Senhor tem para nos falar, nos dizer. Nós queremos a Tua palavra em nosso coração. Queremos o Senhor agindo através da Sua palavra. Deus, que nesta noite, Pai amado, preconcepções, Deus, que há no coração e na mente, sejam derrubadas para dar espaço à Tua palavra, Senhor. Que a Sua palavra nesta noite avance, Senhor, em direção ao nosso coração e que o nosso coração possa querer ouvir a Tua voz, Senhor. Então fale conosco nesta noite. Se há alguém, Senhor, nesta noite desesperado, angustiado, Deus, com o coração, meu Deus, Pai amado, endurecido por causa dos problemas que a vida provoca, Senhor, no ser humano, que nesta noite o Espírito Santo de Deus acalme esse coração e transforme esse coração de pedra em um coração sensível à voz do Senhor. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo. Nós o queremos, Senhor. Queremos o Senhor falando conosco, aquecendo o nosso coração, à medida que ouvimos a voz do Eterno. Senhor, lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, e luz para os nossos caminhos. É a Tua palavra, Senhor, que nos ilumina. É a Tua palavra, Senhor, que traz clareza, Deus amado, às nossas vidas. E nós queremos Te honrar, Te bendizer. Queremos, Pai amado, estar contigo agora. Então, Senhor, fale conosco, fale ao nosso coração. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Se a luz faltasse, nós iríamos levantar os celulares com as lanternas e eu ia pregar do mesmo jeito e você ia receber a palavra do mesmo jeito. Eu só ia pedir aqui 2 irmãos para descer para auxiliar os meninos lá embaixo, porque na hora que faltou energia, você viu que eles já gritaram, né?
Só isso e mais nada. Mas nós iríamos continuar ouvindo a voz, a palavra do Senhor nessa noite, e você sairia daqui de igual forma abençoada, porque o Senhor, para Ele não há, irmãos, a Bíblia diz no Salmo 139, para Deus luz e trevas são a mesma coisa. Então Deus age no escuro, Deus age no claro, Deus age em todos os momentos, Deus está conosco e Ele age aqui agora, porque Ele é Deus e está presente, irmãos. Irmãos, eu quero falar sobre vida de oração. Vida de oração. E esse é um tema muito importante para nós. Todo cristão deveria dar importância a uma vida de oração. Irmão, você tem uma coisa que nos move, você tem uma coisa que nos mantém ligado ao eterno, ao próprio Deus, se chama oração. Então nós precisamos viver essa vida de oração. Vida de oração deveria ser prioridade para nós. Vou repetir. Vida de oração deveria ser prioridade para nós. Nosso foco, irmãos, em viver essa vida deve estar no fato que nós estamos conectados a Jesus. Jesus foi um homem de oração. E eu quero falar sobre vida de oração baseado na vida de um homem chamado Jesus, que era um homem de oração. Jesus orou, irmãos, em todo o ministério. Durante todo o ministério, durante os 3 anos e meio aproximadamente do seu ministério, Jesus viveu uma vida de oração. E eu creio, porque a Bíblia não vai trazer tantos relatos, mas a Bíblia vai mostrar Jesus no templo ainda, conversando com os mais antigos na fé, falando sobre a lei. Eu vou observar, certamente, porque os pais de Jesus, eles eram judeus, e eles tinham Deus como Senhor. Então eu acredito que tanto José quanto Maria ensinaram desde pequeno a Jesus a viver uma vida de oração. Pais, nós somos os responsáveis pela vida de oração dos nossos filhos. Agora, será que nós de fato temos seguido esse exemplo de Cristo, esse exemplo majestoso de um homem de Deus, o próprio Deus, vivendo essa vida de oração? Será que nós temos seguido de fato esse tipo de vida? De alguém que se dispunha a viver sempre, constantemente conectado ao eterno Deus? A verdade, irmãos, é que muitas distrações têm nos afastado de uma vida de oração. Estou mentindo? Está todo mundo com frio, todo mundo quietinho. Muita coisa tem nos afastado. Muita distração tem nos lançado para longe de uma vida de fato de oração com o nosso Deus. E um desses casos hoje, irmãos, em pleno século XXI, está voltado para a tecnologia. Essa não é a primeira mensagem que eu trago de tecnologia, mas eu quero mostrar para você que Jesus foi um homem de oração e Jesus deve ser o meu exemplo de homem ou de mulher que ora. Precisamos, irmãos, antenar, porque muita coisa está surgindo e acontecendo ao nosso redor e os nossos ouvidos e a nossa atenção está sendo desvirtuada, irmãos amados, para estarmos com Jesus. Muita coisa tem nos tirado de uma vida real, de uma vida impactante, de uma vida conectada a esse Deus. Quantos posts nós não olhamos por dia ou respondemos? Quantos e-mails, quantos Instagram seguindo fulano, Facebook é foto demais, WhatsApp é muita conexão, e quando nós olhamos o tempo já passou, o dia já passou e acabou. Não deu tempo de orar. Essa é a verdade. Não deu tempo, pastor. Não sobrou tempo, João Martins. Não sobrou, então não deu. Isso é parecido, irmãos, com alguém cristão que deveria dizer, mas não dizima.
Ah, não sobrou no final do mês, pastor? Alguém que deveria ofertar e não oferta. Ah, não sobrou. Vida de oração também cai no mesmo aspecto. Eu quero falar com vocês, eu quero citar aqui um homem chamado John Piper. Ele é um pastor batista reformado nos Estados Unidos. Ele produziu 2 frases que eu acho muito importante para nós cristãos hoje, no século 21. Ele diz assim, olha, não é o mal que nos faz deixar de orar. Não é o mal. Não são as situações, não é os embates com Satanás, os levantes. Não é isso, porque isso nos faz orar. Ele diz assim, não é o mal que nos faz deixar de orar, são as coisas boas. E ele, o diabo, é muito astuto. Você vai me dizer que Twitter, Facebook, você vai me dizer que o WhatsApp é ruim? Quem acha que é ruim? Irmãos, a forma de comunicar mudou. A nossa forma de dialogarmos, comunicarmos, apesar de que não pode se perder o vínculo pessoal, mas a forma de comunicar mudou. Eu uso o WhatsApp igual você, meu irmão. Eu uso o Facebook igual você. Talvez eu não use igual você, mas eu uso. Eu pastoreio por WhatsApp. O WhatsApp para mim hoje é uma ferramenta ativa para pastoreio, para orientação. Então você vai me dizer que a coisa ruim não é. O mal não é o aparelho, não é a rede social. O mal são as pessoas que não sabem usar. E John Piper, irmãos, esse pastor batista, um homem muito maduro no ministério, ele diz assim, uma das maiores utilidades do Twitter e Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Aí você chega diante do Senhor no grande dia e fala assim, meu filho, você realmente viveu uma vida de comunhão comigo. Aí vem o outro, meu filho, onde é que você estava? Eu queria tanto ter comunhão contigo, eu queria tanto estar contigo, eu queria tanto estar conectado, estar ligado nos momentos devocionais. Onde é que você estava, meu filho? Aí John Piper, ele traz essa realidade. A única coisa, irmãos, que servirá o WhatsApp, o Twitter, o Facebook, será para provar no último dia de que, de fato, a falta de oração não foi por falta de tempo, porque o tempo que você tinha não era para Deus, era para as redes sociais. Precisamos, irmãos, estar atentos às distrações. Crente que não ora é como um trem sem trilho. O trem vai para onde sem um trilho? Para onde é que vai, irmãos? Para onde é que vai? Vai para lugar nenhum. Não avança. Uma lâmpada que não pode clarear serve para quê? Para nada. Então, para que serve um carro sem gasolina? Apesar de que a gasolina está caríssima, mas para que serve um carro sem gasolina? Não sai do lugar. Você precisa fazê-lo funcionar. E o combustível, irmãos, é fóssil, é gasolina, e tem um álcool aí também, o etanol. Irmãos, não tem jeito, um crente que não ora é um crente incompleto. Dá para entender isso nessa noite? Um crente que não se dedica, não vive uma vida de oração, não vive uma vida dedicada, conectada, ligada na rede Wi-Fi, que é a melhor do universo, que é Deus. Esse crente, irmãos, está vivendo uma vida incompleta. Ele não está vivendo uma vida como Jó. E a Bíblia diz que Jó era um homem completo. Diga assim para o seu irmão, você precisa ser completo. Diga assim, você precisa viver vida de oração. Irmãos, isso é um alerta para as nossas vidas. Isso, irmãos, é de fato a palavra que Deus trouxe hoje para nós. Vida de oração como um exemplo. Jesus, o nosso Senhor. Quando olhamos, irmãos, para o texto que lemos, focalizamos a vida de oração de Jesus. E a vida, irmãos, de oração de Jesus deve nos motivar a orar. Deve nos motivar a orar, irmãos. Crente que não ora, certamente, ouça isso aqui, já está morto espiritualmente há muito tempo. Só está a capa do Batman. Só a capa. Morcego não ora, está morcegando na vida espiritual.
Mateus 1,35. Vai para o texto aí. E esse aí não é o texto, é o texto base, mas nós vamos correr aqui. Mateus ou Marcos 1,35. O que é que diz? De madrugada, irmãos, guarda isso no seu coração. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se e saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Diga comigo assim, onde ficou orando. Mais uma vez, onde ficou orando. Irmãos, olhando para o contexto, observamos que Jesus está em Cafarnaum. É só você voltar um pouquinho o contexto do texto e começar a analisar aonde Jesus está de fato inserido. Ele está na região, irmãos, da Galileia, uma região de gentios. Não era uma região de judeus, irmãos, de fato, de gentios. Jesus, irmãos, expulsa o espírito imundo, voltando no capítulo 1, versículo 21, 27, de um homem que estava na sinagoga. Jesus começa a sua atividade ministerial, começa demonstrando o seu poder. Logo depois, foram para a casa de Simão e André, onde a sogra de Pedro estava com febre e Jesus a curou. E eu quero dizer para você que esse Pedro aqui é o apóstolo, esse Pedro aqui tinha família e tinha uma sogra. Não, porque tem pessoas por aí de determinadas religiões que diz que Maria, que os apóstolos não tiveram contato familiar. Pedro era casado e tinha uma mulherzona, irmãos, e tinha uma sogrona, a ponto de Jesus chegar lá e curar a mulher. Então a mulher era muito boa, irmãos, com certeza. A mulher era boa. Curou e ela passou a servir. Mas olhando ainda o contexto, no versículo 32 ao 34, logo após o pôr do sol, o povo levou os enfermos endemoniados a Jesus para serem curados e libertos. Irmãos, depois de toda essa trajetória de Jesus, pense comigo, vamos, irmãos, pensar em tudo que Jesus fez, tudo que Jesus realizou até agora. Depois de toda essa trajetória de cura e libertação, Jesus precisava recarregar as baterias. E você sabe como é que Jesus fez isso? Orando. Olhe para a sua vida, sua correria, o seu lufa-lufa, a sua agonia de trabalho, de faculdade e de tanta coisa que acontece e termina o trabalho fora de casa, começa o trabalho dentro de casa e toda essa agonia e agora eu não tenho tempo para orar. Jesus viveu uma vida intensa, irmãos, trabalhando, manifestando o poder de Deus, mas sempre ele estava com o Pai, ele estava com o próprio Deus, ele era Deus, mas mantinha comunhão com o Pai sempre, irmãos. Jesus estava conectado na maior rede Wi-Fi do universo, que é Deus. Nós precisamos lembrar que Jesus está em Cafarnaum. Cafarnaum, irmãos, na Galileia, era uma cidadezinha estreita, curta, as ruas eram estreitas. E às vezes, 10 ou 20 pessoas viviam em uma única casa. Como se fosse creche não. Uma república, que não é república, era a família que estava reunida. E lá em Cafarnaum, nos vilarejos, eram vários vilarejozinhos com aproximadamente 4 casas. E nessas casas, irmãos, que eram de frente de uma para outra, vilarejos pequenos. Ali naquele momento, Jesus era incomodado, irmão, sempre por aquela população, porque aquele povo sabia que Jesus era poderoso e capaz de curar os enfermos e libertar aqueles que estavam endemoniados. A Bíblia diz que Jesus curou. A população da Galileia, irmãos, era grande e os vilarejos comuns eram próximos uns dos outros. A pergunta é: qual era o espaço que Jesus tinha para orar? Não tinha. Jesus não tinha espaço, irmãos. Jesus não tinha, geograficamente falando, Jesus ele estava meio que aprisionado. As pessoas levavam os enfermos para serem curados, porque Jesus estava lá. Jesus estava lá presente. Lembre-se, irmãos, que Jesus vem de um período trabalhoso, de muito trabalho. Aí nós olhamos para a vida de Jesus, olhamos para a nossa, olhamos para Ele curando, realizando milagres, levando a palavra eterna para os homens e tendo tempo para falar com o
Pai, para estar em comunhão com o Pai. Olhamos para a nossa vida, o nosso trabalho secular, trabalho em casa, trabalho na faculdade, trabalho em escola e não temos mais tempo para estar com Deus. Jesus não era super-homem, mas era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Você quer isso para você? Quem vive uma vida, irmãos, cheio do Espírito, anseia por uma vida de oração. Não tem como, é inconcebível, é incompatível. Um crente, um servo, alguém que diz que crê no eterno, crê em Deus e não viver vida de oração, é incompatível com a fé, é incompatível com o Evangelho, é incompatível com os ensinos de Cristo e está, irmãos, está tudo errado. Eu quero dizer uma coisa, está tudo errado. Tudo errado. Porque as coisas externas estão tomando o espaço de Deus em nossas vidas. Não permita isso. Não permita isso na sua vida. Não permita. A minha meta hoje é mostrar Jesus como um homem de oração. Jesus era um homem de oração, sim ou não? A minha meta é mostrar para vocês que Jesus era um homem de oração e como ele deve ser o nosso modelo. Então nós precisamos aprender algumas coisas. A primeira coisa, irmãos, pelo menos duas coisas eu vou falar aqui nessa noite. Primeiro, que de fato a oração pode ser particular e pode ser coletiva. Repita comigo, a oração pode ser particular e pode ser coletiva. São dois pontos distintos, mas nós precisamos entender isso. A oração da vida do crente tem que ser particular, mas também tem que ser coletiva. Há crentes que só vivem vida particular de oração e nunca estão na comunidade. Há crentes que sempre estão na comunidade, mas não têm vida particular de oração. Quero dizer, está tudo errado. Lucas 5, vamos para Lucas 5. Abre a Bíblia, irmãos, vamos abrir a Bíblia. Lucas capítulo 5, versículo 12 em diante. Talvez só dê para falar sobre a oração pode ser particular. Lucas capítulo 5, versículo 12 ao versículo 16, mas o nosso foco está no versículo 16. Compartilhe a palavra aí, irmãos, com os nossos amigos aí, em nome de Jesus. Amém? Amém? Diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu Jesus, prostrou-se o rosto em terra e rogou-lhe: se queres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele, dizendo: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou. Então Jesus lhe ordenou: não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Todavia, as notícias a respeito dele, irmãos, prestem atenção nisso. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curados de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Repita comigo: Jesus ia para lugares solitários e orava. Dá para perceber, irmãos, como se vive uma vida de oração? Não importava para Jesus essa agonia do dia a dia. Ele trabalhava e trabalhava com força, mas ele sempre, irmãos, ele estava em lugares solitários, lugares desertos e orava. Pense sobre isso. Como está a sua vida de oração em relação à vida de Jesus? Você sabe o que está acontecendo aqui? À medida que Jesus trabalhava, ele se tornava mais conhecido. À medida que Jesus curava, libertava,
a fama crescia, o nome de Cristo crescia, o nome de Jesus se expandia. Porém, nós precisamos, irmãos, refletir sobre essa realidade, sobre esta verdade. À medida que Jesus avançava no ministério, mais conhecido ele se tornava. Irmãos, isso é um princípio. Quanto mais você trabalha, quanto mais você avança na vida cristã, mais conhecido você fará, você estará. A vida cristã você não a faz, você não a produz para ser conhecido, mas é natural. Quanto mais você avança, quanto mais você serve, mais as pessoas verão em você o homem de Deus, a mulher de Deus, a mulher de oração, o homem de oração. Isso é natural, irmãos. Isso aconteceu com Jesus. Quanto mais tempo você passa longe de Cristo e do exemplo que Ele é de oração, quanto mais tempo você passa de ouvido de oração, irmãos, também é natural o inverso. O outro lado da moeda, ela é real. Tanto de um jeito quanto do outro, a coisa vai avançar e vai acontecer. Agora, vamos pensar em alguma coisa. Olha que situação. Qual é a tendência normal de alguém que está querendo ser reconhecido? Qual é a tendência normal de alguém que quer ser visto? Qual é a tendência natural de alguém que quer ampliar o seu nome, ser conhecido? Qual é o natural? É estar presente e aparecer. Isso é taxativo. Quem quer ser conhecido tem que estar presente. Tem até uma frase, irmãos, que eu ouvi do meu pastor, o pastor Joaquim, é o seguinte: quem não é visto não é lembrado. Por quê? Por quê? Por quê? Porque não está sendo visto. Irmãos, tem mensagem que eu e Vânia, os irmãos que pregam aqui, quando os irmãos saem pela porta, já não sabem mais o que foi pregado. Aí a célula vem para fazer você mastigar a palavra. Aí a coisa dá uma equilibrada. Você passa a lembrar da palavra, trazer para a sua vida, porque agora você está ali comentando, refletindo com um grupo de pessoas. A tendência, irmãos, leva a pessoa que está sendo reconhecida a se dar mais, a se doar mais, a estar mais perto. Quem quer ser conhecido está mais perto. Jesus, irmãos, fez o caminho inverso. Jesus não queria essa fama, tanto que há momentos que Jesus disse assim: olha, não fale isso para ninguém, vai mostrar seu sacerdote, mas não conte isso para mais ninguém. Por que para o sacerdote? Porque o sacerdote era quem atestava quem estava leproso e atestava quem foi curado também da lepra. Se aquele homem fosse curado por Jesus, mas não passasse pelo sacerdote, a sociedade ia continuar achando que aquele homem estava leproso. Então Jesus, irmãos, ele fez o caminho inverso. A Bíblia diz que enquanto o povo procurava para ouvi-lo e serem curados, diz a Bíblia, Jesus diz a palavra, retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus não estava em busca de fama, ele era o Filho de Deus, o Salvador do mundo, mas ele não estava ali, irmãos, para ser reconhecido pelos homens, ele não estava atrás de fama, ele estava fazendo o caminho inverso. Ele queria, irmãos, ele queria ter de fato, ele não queria aumentar o nome dele, mas ele queria viver uma vida de oração com o Pai eterno dele, sempre que ele podia. E aqui, irmãos, nós temos algumas coisas para aprender. A Bíblia é clara. Versículo 15, olha o que diz. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais. As pessoas falavam acerca de Cristo. As pessoas falavam a respeito de Jesus. De forma que as multidões vinham para ouvir. Irmãos, olha o que está acontecendo. E para serem curadas de suas doenças. Jesus, irmãos, poderia estar ali pronto 100%, 24 horas por dia, para atender todos eles. Mas a Bíblia diz, mas enquanto o povo procurava ele, enquanto o povo queria Jesus, enquanto o povo queria ser curado, enquanto o povo queria ser libertado, enquanto o povo queria ouvir a Cristo, diz a palavra, Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Isso deve nos ensinar alguma coisa. Eu quero te dizer, irmãos, que o trabalho nunca vai cessar. Vai? Cessa? O trabalho cessa? Cada um aqui tem uma profissão, cada um aqui tem um jeito de angariar, pelo sol do rosto, irmãos, comer do pão. E você sabe que o trabalho nunca vai cessar. Sempre teremos uma pia para dar conta. E lá em casa, irmãos, eu lavo o prato, meu filho lava prato, minha esposa lava prato, todo mundo faz tudo.
Sempre teremos roupas para dar conta. Sempre. Sempre teremos. Trabalho, irmãos, o seu trabalho, na função que você exerce, na profissão que você está, nunca vai cessar. Sempre terá mais. Você pode passar e viver trabalhando 24 horas por dia, sem ligar para nada. O trabalho não vai cessar, ele só vai aumentar. Nós precisamos entender, irmãos, que o trabalho não vai acabar. Enquanto o povo procurava Jesus, ele deu um jeito, irmãos, de estar sozinho com Deus. Ele sabia, irmãos, ele iria curar, ele iria libertar, mas ele deu um jeito para estar num lugar solitário, para estar com o Pai. Jesus era Deus, mas para estar em comunhão com o Pai. Isso nos ensina, irmãos, que os nossos afazeres, eles nunca vão acabar. Sempre teremos afazeres, sempre teremos trabalho, mas nós temos que ter tempo para o nosso Deus, irmãos. Siga o exemplo de Jesus, o povo estava agoniado, querendo libertação, ser curado, tem uma palavra vinda da parte de Jesus, mas Jesus dava um jeito, ia para um lugar solitário e ficava lá, com o Pai. Ficava, pastor, eu não tenho tempo, pastor. Você sabe quem é que faz o tempo? Quem é que faz o tempo? Diga assim, sou eu. Não, o sou eu está fraco. Diga assim, eu é que faço o tempo. Você sabe como é engraçado? É engraçado esse negócio. Os irmãos sabem que eu sou diabético. Adquiri por via familiar, essa questão de genética. Veio, não tem para onde correr. Com 34 anos de idade, veio. E esses dias atrás, a glicose subiu. E eu achei que a mudança de visão que aconteceu, que eu falei para os irmãos que para me ler eu tenho que tirar o óculos direitinho. Estou conseguindo enxergar agora de maneira separada. Para ler perto eu tenho que tirar o óculos. Para olhar para longe eu tenho que... Aqui eu estou tentando ler aqui direitinho, com calma, com jeito. Eu tenho que estar tirando o óculos. Aí a glicose subiu. Aí eu não tinha tempo para caminhar. Mas o tempo apareceu, Marquinhos. Apareceu. Oxe, deu um jeito. E olha que eu estou amando, tá bom demais. Boto o fonezão, boto algumas mensagens boas, umas músicas boas e vou caminhar. Você sabe o que aconteceu agora no meu retorno? Porque eu caminhei durante algum tempo, parei, fiz academia durante um tempo, parei. Aí voltei a caminhar agora. Tem um nervo aqui, um músculo. Eu não sei qual é o nome, estava conversando com o Wesley, está fazendo fisioterapia. Ele não chegou na parte inferior não. Rapaz, que isso aqui queimava. Mas queimava de um jeito, parecia que ia apocar. E aí eu caminhava, porque eu ando rápido. Bruno, de vez em quando, quando a gente sai para resolver alguma coisa na rua, ela fala, anda mais devagar. Eu ando rápido. Apesar de ser baixinho, ter perninha curta, eu ando rápido. É verdade. Irmãos, eu vim de Salvador. Lá para atravessar uma rua, atravessar uma avenida, você tem que ser rápido. O carro está passando aqui, você está fazendo isso, está passando pelo outro, está passando... Acabou. Depois eu conto mais um pouco sobre isso. Aí agora eu estou caminhando, estou gostando, mas o meu gostar... Aí você pergunta, pastor, você gosta de caminhar? Não. Eu não gosto não, irmão. Pastor, por que você está caminhando? Tive que arrumar um tempo, irmãos, por causa da minha saúde. E estou caminhando agora, que é uma beleza. Caminhei uns 4 dias, no 5º dia mais ou menos, doeu de uma maneira horrível. Eu tive que descansar 2 dias. Voltei. Quando eu voltei, eu percebi... Aí, antes de eu descansar os 2 dias, eu não estava fazendo mais o percurso todo. Eu estava indo na metade do caminho e voltando, porque eu não dava mais conta de tanta dor. Aí eu falei, deixa eu dar uma descansada. Aí eu fui para o Dr. Google. Aí o Dr. Google me informou alguns detalhezinhos. Aí eu fui lá, eu tenho que descansar o músculo e tal. Não, eu vou descansar o músculo. Descansei o músculo. 2 dias, voltei. Aí eu percebi no meu retorno, aí fui controlando a alimentação, a glicose foi controlando, foi tudo controlando direitinho. Opa, a coisa está ficando boa. E aí, meu irmão, gastei fita doidado. Um atrás do outro, aquele trem é caro, para ver como é que tá. De manhã, meio-dia, de noite, às vezes no mesmo dia gastava umas 6 fitas para poder organizar, para ver como é que tá a situação. Beleza. Voltei a caminhada. Agora, irmãos, já estou caminhando aí já quase uns 20 dias.
Eu estou caminhando, irmãos, no ritmo bom, vou até a última cancela lá e volto na boa, na paz. Pastor, gosta de caminhar? Não. Pastor, teve que arrumar um jeito de arrumar um tempo? Sim, tive que arrumar. A vida de oração, irmãos, é do mesmo jeito. Nós dizemos assim, não tenho tempo, eu acordo cedo, quando eu volto estou cansado, não sobra tempo, eu tenho que cuidar dos afazeres da casa, é tanta atividade fora, tanta atividade dentro. Quando chega não tenho mais tempo, mas na hora que o trem arrochar, você vai orar. Quando explodir um problema, você vai terminar orando. Quando não arrochar, você vai arrumar tempo da onde não tem. Você vai arrumar um jeito de viver vida particular com Deus. Sabe por quê? Porque o problema quando vem, irmãos, ele não pede licença não. Ele arruma a porta e entra em nossas vidas. Então está na hora, irmãos, de vivermos esse tipo de vida. Uma vida particular de oração com o nosso Deus. Porque Jesus vai nos ensinar que Ele tinha vida de oração particular. Semana que vem eu vou continuar e falar sobre a vida coletiva de oração. Irmãos, é assim que funciona a vida. Ou você faz por bem, ou você faz por mal. Qual é a sua escolha? Sou brasileiro, pastor. Eu faço tudo de última hora. Faça igual a mim. Outra coisa. Todo cristão, olhando para a vida de Jesus, precisa entender que é preciso viver vida de oração particular. Irmãos, fala a verdade. Lendo e refletindo sobre essa palavra, você está vendo Jesus, o Senhor da sua vida, vivendo vida de oração com o Pai. Tem que ser nosso exemplo, irmãos. O mundo, irmãos, vai projetar mais coisas para te manter ocupado. Presta atenção nisso. O mundo vai projetar muito mais coisas para te fazer estar ocupado. Mas você precisa fazer como Jesus. Você precisa viver esse tipo de vida como Jesus. O povo estava agoniado atrás dele, mas ele dava um jeito, ia para um lugar solitário e estava em oração. A oração particular com Deus tem a capacidade, irmãos, de fazer o crente ser mais resistente às dificuldades, irmãos, às movimentações diárias, às agonias do dia a dia. Se você é um homem de oração, uma mulher de oração, e a pancada vir, você estará mais resistente, irmãos. Olha aqui, o lombo, ele engrossa, irmãos, o lombo espiritual, ele engrossa à medida que você se ajoelha diante do Eterno. Quanto mais de joelho, mais fortalecido você estará. Você crê nisso, irmãos? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Quanto mais de joelho, você estará melhor preparado para segurar as pancadas, irmãos, que o diabo mandar, que a vida mandar, que as situações da vida, irmãos, vão enviar. E não são poucas não, são muitas e são diversas. Você precisa viver uma vida de oração. O momento da oração particular é como recarregar de baterias. Quem tem smartphone, levanta aí. Não, o telefone, levanta o telefone, levanta o telefone na mão, não. Levanta no alto, bota lá no alto. Você que está com o telefone celular ou smartphone, tanto faz, ok. Se o celular funciona o ano todo sem recarregar. É assim que funciona, né? Você só dá a primeira carga e acabou. Não, é desse jeito. É desse jeito, porque tem muita gente vivendo, irmãos, assim, achando que a vida de oração só se ora um tempo, um horário e acabou. O resto do milênio não faz mais nada. Converte, dá a primeira oradinha ali, ora, se rende, não preciso mais orar, porque eu tenho uma bateria infinita. Não preciso mais estar em comunhão com Deus, não. Cuidado. Se você quer ter comunhão com Deus, você tem que se dobrar diante do Senhor. Se você quer viver vida de integridade, estar ligado no Senhor, você precisa estar sempre com o Senhor, sempre com o Senhor. Porque você sempre está na televisão, você sempre está no WhatsApp, você sempre está no Twitter, você sempre está no Facebook. Irmãos, pega essa porcaria e joga no lixo. Alguém pode dizer assim, pastor, joga no lixo lá de casa. Não, é problema. Para finalizar, a oração em particular com Deus
é como um exercício espiritual. Eu perdi uma besteirinha de peso. Mas eu já falei para vocês que eu já tive barriga de tanquinho já. Vocês sabem disso, já falei. Para manter tinha que fazer o quê, Divan? Continuar exercitando. Para ter uma vida sarada diante de Deus, com os músculos impecáveis, é necessário o quê? Orar. Orar. E orar novamente. E orar novamente. E orar novamente. E buscar a presença de Deus novamente. E se render a Jesus novamente. E se prostrar ao Senhor novamente. Eu queria que orasse. Vamos orar nesse momento? Eu estou falando sobre a vida particular de oração. Eu queria que você pudesse falar com Deus. Você ouviu a palavra. Se coloque diante dele. Como é que está a sua vida de oração? Só quero repetir para vocês e dizer que eu não estou aqui para agradar ninguém. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Como é que está a sua vida de oração? Feche seus olhos, fale com Deus. E se você quer viver uma vida diferente, eu quero fazer um apelo a você. Volte-se para Deus numa vida de oração. O mundo pode cair, esbagaçar ao seu redor. Mas se você for um homem ou mulher de oração, o Senhor estará conectado, ligado a você, te fortalecendo. Porque quem vive uma vida de oração contínua, particular, certamente é fortalecido pelo Senhor. Eu queria que você orasse nessa hora, tivesse um tempo para você. Busque a presença do Senhor. Se arrependa. Se arrependa. O meu apelo nessa noite é para que você se arrependa de tantas vezes que você viveu uma vida afastada do Senhor por falta de oração. O meu apelo nessa noite é que você se aliance com o Senhor novamente e vá para aquele lugar secreto, somente seu e do Senhor. O lugar secreto, somente seu com o Senhor. Aquele lugar que Jesus diz, entra no teu quarto e fale com o teu Pai em secreto, e em secreto o teu Pai te recompensará. Essa noite o apelo é para que você volte-se novamente para o eterno Deus, para a grande rede Wi-Fi da eternidade, você se conecte a Ele e volte-se para Ele, para uma vida fortalecida em oração. Ora hoje, amanhã, depois da manhã, durante a semana, durante o mês, nunca cessar. Uma oração constante, uma oração permanente, uma busca por Deus, aonde nada, nem o trabalho, nem a família, nem os amigos, nem as redes sociais, nada poderá impedir você de estar com o seu Deus. Jesus ia para lugares secretos, isolados, e orava. Ah, Deus, nos ensine nessa noite. Nos ensine, Senhor, nos motive. Espírito Santo, que esta palavra não seja apagada do coração dos teus filhos ao eles saírem por essas portas, mas que ao sair por essas portas, eles possam viver, Espírito Santo, uma vida cristã real, verdadeira, uma vida cristã motivada para uma vida de oração, exercitando-se em oração. Ah, Senhor, eu sei que no começo dói, mas depois gera prazer em nossas almas, Senhor. O prazer vem, e como é bom poder estar contigo em oração. Como é bom poder estar contigo, Senhor. Ajude-nos, ó Deus. Ajude-nos.